Pronto. Bem, sejam todos então bem-vindos a mais esta semana, né? A mais esta oportunidade para nós conversarmos um pouco. Nesta semana, eu optei, antes de começar a falar de writing, eu optei por fazer uma espécie de resumo daquilo que nós discutimos, né? Para que vocês pudessem ter um material, assim como uma espécie de referência, tá? E, em paralelo a isso, eu acrescentei alguns tópicos, tá? Que são os tópicos exatamente que nós vamos discutir agora, né? Então, é como se eu estivesse fazendo uma espécie de resumo de tudo aquilo que nós falamos sobre... O professor está falando demais. Tudo que o senhor está falando, não sei se é só para mim. Porque para mim o microfone está normal. Vocês estão me ouvindo? Cristiane, Cleidson? Eu acho que é a internet, professor. Oi, Gabriela? Tá todo mundo normal, Gabriela. Deve ser alguma coisa aí no teu aparelho. Bem, então, como eu estava dizendo, eu optei por fazer uma espécie de síntese de todos aqueles pontos que nós conversamos sobre reading. Vocês vão perceber no material que vocês têm lá na plataforma que algumas páginas, alguns pontos, nós já conversamos a respeito, tá? Então, vocês vão perceber que é mais ou menos um resumo dos principais aspectos discutidos por nós sobre reading. Ao mesmo tempo, paralelo a isso, eu acrescentei alguns tópicos, tá? Que são exatamente aqueles que nós vamos discutir agora e que eu estou pedindo para vocês refletirem lá na atividade desta semana, tá? A atividade desta semana, ela não tem pontuação, como vocês já devem ter visto lá na plataforma. Então, vocês já sabem como é que ela deve proceder, né? Como é que a gente deve proceder em relação a esse ponto de não ter ponto na tarefa, tá? Então, eu vou mostrar para vocês a nossa tela, tá? E vou comentar um por um dos princípios, né, dos principais princípios envolvidos com o desenvolvimento da capacidade de reading. E aí eu vou querer que depois cada um de vocês me diga, na opinião de vocês, qual é o ponto ou qual é o princípio mais importante dentre eles, tá bom? Qual aquele que vocês acham ser o mais importante dentre eles. Então, eu vou mostrar aqui a tela para vocês, tá? Pronto. Tá dando para todo mundo ver? Sim ou não? Sim, professor. Tá. Sim, professor. Tá bom. Então, o que nós estamos fazendo aqui é principais principles behind the teaching of reading, quer dizer, os princípios que regem o ensino da leitura como habilidade, né? Como a gente já conversou aqui. Então, o primeiro princípio diz assim, ó, reading is not a passive skill, quer dizer, a leitura não é uma habilidade passiva. Vocês lembram que nós falamos aqui, né, que o leitor, ele ativa determinados conhecimentos que ele tem sobre aquele tema, correto? Então, toda vez que alguém lê alguma coisa, esta leitura causa um efeito na pessoa. E este efeito, ele se refere ao repertório que a pessoa traz consigo, né? O conhecimento de mundo que ela tem, se aquele contexto é próximo à realidade que ela vive ou não é, tá? Se não, ela tenta aproximar isso, né? Ela faz uma espécie de releitura. Então, o leitor, o receptor,
ele não é passivo, né? Ele interage com a leitura, como nós já vimos em outras ocasiões aqui nas nossas conversas, certo? Então, o primeiro princípio, né, que rege esse desenvolvimento da capacidade de leitura, né, da habilidade de leitura, é o fato de que não é uma habilidade passiva. Vocês lembram que nós comentamos aqui sobre a teoria da recepção, né? Então, a teoria da recepção, ela estabelece isso. Então, vocês sabem, tem as intertextualidades, né? Tem o conhecimento de mundo, tem o contexto, a realidade em que a pessoa vive. Então, tudo isso faz com que o leitor interaja com o texto, ele dialoga com o texto. E isso, como nós já vimos, né, na semana passada, deve ser aproveitado pelo professor em benefício dessa aprendizagem, desse desenvolvimento da prática de leitura. Certo? Se vocês quiserem me interromper para perguntar alguma coisa, usem o microfone, tá? Porque eu estou aqui com a tela aberta, então não estou vendo se vocês estão levantando a mão ou não, tá bom? O segundo princípio diz assim: students need to be engaged with what they are reading. Os alunos precisam se engajar com o que eles estão lendo. Então, é assim, o aluno precisa sentir que aquela leitura que ele está fazendo tem algum interesse para ele. Ele precisa sentir que aquela leitura vai trazer algum benefício para ele se envolver com a leitura. Certo? Então, todas essas coisas fazem parte daquela fase pré, né? Então, a gente precisa envolver o aluno com a leitura. Ele precisa entrar no texto, entrar na atividade. Ele precisa sentir que aquela atividade é importante para ele, que aquela leitura vai trazer alguma coisa de importante para ele. Seja pela interdisciplinariedade, seja pelo conhecimento da língua, seja pela capacidade de interpretação, enfim, ele precisa se envolver, tá? Esse engajar aí é se envolver com a leitura. Nesse sentido, tá? A fase pré continua sendo importante aqui para nós, tá? Porque você pode trazer o aluno para dentro da leitura. Sabe quando a gente lê para a criança, e aí aquela imaginação, né, da criança, ela viaja, né, ela se solta pelo mundo da imaginação? Então é isso que faz com que a criança, fazendo aquelas associações todas, ela consiga entrar na leitura, ela consiga se envolver com aquela leitura. Senão tudo aquilo para ela seria vazio. Mas a gente, o professor, né, quando ele trabalha com criança, por exemplo, as leituras são cheias de ilustrações, cores, né? São cheias de associações que vão fazer com que a criança solte a imaginação dela dentro da história. E isso faz com que ela se envolva com a leitura. Certo? Alguma pergunta até agora, gente? Alguma pergunta? Não? O Lázaro, quando permiti o Lázaro, ele saiu. Não sei por quê. Bem, alguma dúvida até o momento? Muito bem, então vamos adiante. O terceiro princípio to respond to the content of a reading text, not just to the language.
Os alunos devem ser encorajados a responder coisas do conteúdo da leitura, não apenas da língua. Então, isso aqui, nós já estamos na fase on, né? Então, vocês lembram que nós conversamos sobre a diferença entre utilizar a leitura, né, a skill, para desenvolver esta habilidade e esta capacidade, e utilizar a skill para exercitar estrutura, como um exercício estrutural. Então, é aqui que está esse princípio 3. O aluno, ele pode até fazer um exercício estrutural, né? O professor pode utilizar uma parte da leitura, ou a leitura toda, para fazer um exercício estrutural, como nós conversamos aqui. Porém, a gente não deve ficar só nisso, a não ser que haja uma necessidade premente, tá certo? A não ser que haja uma necessidade premente. Tá? Se não houver essa necessidade, além do exercício estrutural, nós precisamos que o aluno seja capaz de dar respostas, né, sobre o conteúdo, tá? Então, é a interpretação. Ele tem que ser capaz de mostrar para você que ele dialogou com o texto, que ele interagiu com o texto. Então, vocês vão ver lá no material que está na plataforma de vocês, que tem uma página lá, né, tem uma lauda lá, que fala sobre skill versus exercise. Então, você pode utilizar a skill apenas como um exercício estrutural, ou você pode usar como um exercício para desenvolver aquela habilidade. Ou as duas coisas, que é o ideal. Agora, no método comunicativo, o mais importante, primeiro, é desenvolver esta habilidade, é desenvolver essa capacidade, tá? Os exercícios estruturais, eles são uma consequência, mas que você não deve abandonar, tá certo? Então, nós falamos aí de 3 princípios, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Claro até agora? Muito bem. Então, vamos adiante. No caso, o princípio 4 diz assim: prediction is a major factor in reading. Fazer previsões é um fator primordial na leitura. Então, vocês lembram que uma das coisas que nós falamos aqui é que quando você abre a mente do aluno, tá, para o tema da leitura, para aquela moldura contextual e cultural, né, daquele assunto, daquele tema, automaticamente o aluno começa a antecipar aquilo que ele acha, né, que ele vai encontrar no texto. Então, vocês lembram que nós fizemos aquele exercício sobre o e-commerce. Então, se você mostrou aquele título, né, e o aluno foi capaz de compreender que é comércio eletrônico, automaticamente ele começa a antecipar o que estará por vir no texto. Ou seja, online, comércio online, vendas online, então tem algum produto aí que está sendo vendido, né? As operações de comércio online, ele começa a pensar em vários pontos, em vários itens que deverão aparecer naquele texto. Certo? E isso vai ajudando ele a encontrar essas coisas no texto. Então, é mais ou menos como se ele estivesse dentro de um universo que não é mais todo aquele ao redor dele, mas é o universo da leitura.
que ele está fazendo naquele momento, tá? Então, essa antecipação, ela é muito importante. Por causa disso, o professor não deve dizer assim para o aluno, olha, abra aí o livro na página tal, estão vendo esse texto? Leiam. Não interessa se é inglês, se é português, se é espanhol, isso serve para qualquer língua. Você não deve dizer para o aluno, tá, ó, pega esse texto aqui, lê, diz o que você achou do texto, o que você entendeu do texto. Não pode ser assim. Lembram do listening? Eu disse para vocês, olha, vocês não podem dizer para o aluno, olha, escuta aí esse diálogo e me diz o que você entendeu. Não pode ser assim. Você tem que ter as 3 fases. Você tem que preparar o aluno no sentido de desenvolver aquela habilidade, porque isso vai facilitar o entendimento do aluno, vai facilitar a participação do aluno, tá? O princípio 5 diz assim, match the task to the topic. Então, a tarefa tem que corresponder ao tema, tá? Então, sempre que possível, você deve fazer associações, você deve fazer referências, porém, sempre dentro daquele tema, mesmo na interdisciplinariedade, certo? Você pode fazer menção a outros aspectos de outras disciplinas, mas desde que isso sirva para aproximar o aluno do tema do texto. Tá? Então, todo e qualquer exercício, toda e qualquer tarefa que você solicite do aluno, especialmente na leitura, precisa estar dentro daquele tema. Porque senão, olha, o que acontece? Você preparou o aluno, você abriu a mente dele, você fez ele entrar no universo do texto. Ele conseguiu tudo isso, você ajudou ele a interpretar, ajudou ele a interagir, a dialogar, né? Criou uma série de artifícios aí, instrumentos, que deram a ele uma maior facilidade de compreensão. Aí depois você solicita uma tarefa que não tem nada a ver com aquilo que você fez anteriormente. Aí, como se diz, né, no ditado popular, você estraga a guerra com baladeira, tá certo? Então, mesmo que o livro já venha com aquelas coisas de verdadeiro ou falso, responda as perguntas, corrija as frases, coloque o texto na sequência correta, enfim, você, se for necessário, faça as adaptações necessárias. É muito difícil, tá? Você encontrar um livro-texto, um material qualquer que destoe, vamos dizer assim, tá? Quer dizer, na hora de fazer o exercício, na hora de pedir uma tarefa, né, já quando chega naquela fase post, é muito difícil o material destoar, né? Normalmente, e especialmente na leitura, essas tarefas estão bem engajadas, né? Bem associadas ao tema do texto. E muitas vezes o professor precisa ampliar um pouco isso, né? Para que o aluno possa, então, estender na fase post, né? Aquele trabalho todo que ele está fazendo com aquele tema, tá certo? E o princípio 6, né, diz assim, good teachers exploit reading texts to the full. Textos ao máximo. E aí o negócio é complicado, né, gente? Os bons professores exploram os textos ao máximo. Por que vocês acham que isso é um princípio que rege a capacidade ou a habilidade de leitura? Alguém pode me dizer? Os bons professores exploram os textos ao máximo. Por que isso é um princípio?
na opinião de vocês? O que vocês acham? Quem quiser pode se manifestar. Vocês acham que isso é um princípio que rege a capacidade de leitura? Oi, boa noite, senhor. Pois não, Cleiton. Eu Boa noite, Aldaberto. acredito, né, que Diga, Cleiton. eu acredito que explorar o texto ao máximo é um princípio por consequência de ser fundamental, né, para o conhecimento do aluno, para o aluno poder, digamos, absorver todo o conhecimento que tem ali dentro do texto, que às vezes uma leitura bem superficial dá para adquirir um certo conhecimento a respeito do texto, mas só que uma pesquisa mais aprofundada dentro do texto sempre pode trazer mais conhecimento. Perfeito, obrigado, Cleiton. Mais algum comentário? Nenhum mais? Bem, esse princípio, tá? Ele tem a ver com aquela noção das multi-skills. Então, uma leitura, ela representa vamos dizer assim, um tanque, né, de alternativas e de ideias e de opções para você desenvolver outras habilidades. Então, aí tem imagem, certo? Você pode produzir texto a partir da leitura, tá? Você pode fazer speaking à vontade a partir da leitura. Então, nós costumamos dizer que o bom professor, mesmo que ele não leia todo o texto com os alunos, se ele consegue explorar esse texto ao máximo, ele pode, inclusive, fazer uma síntese do texto. Tá? Então, em vez dos alunos lerem todo o texto que está lá no livro, ele pode dizer assim, olha, eu quero que vocês leiam da linha tal a linha tal, depois da linha tal a linha tal. E aí, explorar ao máximo isso, tá? Fazer speaking, fazer debate, fazer produção de texto. Então, a gente costuma dizer que o professor, quando explora uma leitura ao máximo, ele multiplica aquela leitura, tá? Ele cria novas leituras, tá? Que podem ser, no nosso caso aqui, né, pelo método comunicativo, o desenvolvimento de outras habilidades a partir da leitura. Então, como a gente já viu que é importante, especialmente o speaking. Então, na leitura, certo? Primeiro você pode trabalhar partes do texto e desenvolver a capacidade, a habilidade de leitura, a capacidade de interpretação do mesmo jeito que se você lesse o texto todo. E a partir dessa leitura, você expande os horizontes, você vai para a produção de texto, você vai para o speaking, que é o foco do método comunicativo, correto? Então, é por isso que nós costumamos utilizar este princípio, tá? De dizer que o professor que sabe trabalhar com a leitura e explorar essa leitura ao máximo, ele normalmente é um bom professor, tá? E por isso é um princípio que rege a capacidade de leitura, tá bom? Muito bem, gente. Então, ó,
vamos dizer assim, esse compêndio, né, das habilidades, dos princípios que regem a habilidade de leitura, era o que eu queria discutir hoje com vocês. Então, a leitura não é uma habilidade passiva, os alunos precisam se engajar com o que estão lendo, os alunos devem ser encorajados a responder do conteúdo além da língua. A antecipação e previsão é um fator primordial na leitura. O exercício, a tarefa, deve sempre corresponder ao tema, deve estar dentro do tema. E os bons professores exploram os textos ao máximo, o que não quer dizer que tenha que ler o texto inteiro, tá? É explorar o texto ao máximo. Muito bem, então, diante desses 6 princípios, eu gostaria agora que cada um de vocês se manifestasse, né, de forma bem breve, e me dissessem qual desses 6 princípios você considera o mais importante. E, claro, justifique a sua escolha. Então, vamos lá. Vou chamar de um por um, né? Cristiane, eu estou usando a sequência na qual vocês aparecem aqui no meu mosaico, tá? Vocês entenderam a minha pergunta? Professor, Hoje não. o senhor pode voltar lá para o princípio de número 1, 2, 3? Posso? Vamos lá. Princípio número 1. A leitura não é uma habilidade passiva. Princípio 2. Os alunos precisam se engajar com o que estão lendo. Princípio 3. Os alunos devem ser encorajados a responder coisas do conteúdo, não apenas da língua, tá? 4. Fazer previsões, antecipações, é um fator primordial na leitura. Princípio é o tema da leitura. Princípio 6. Os bons professores exploram os textos. Então, eu estou perguntando, tá? Na opinião de cada um de vocês, qual é o princípio desses 6 aí que você considera o mais importante? E estou querendo que você justifique bem brevemente. Professor, eu acredito que seja, na minha opinião, né, o princípio de número 4. Fazer as previsões. Seria um fator primordial na leitura, né? Para acredito que a ativação de mundo, entendeu? Sim. Então, você acha que essa antecipação do conhecimento de mundo é o mais importante? Sim. Muito bem. Obrigado, Cristiane. Cleidson? Eu acredito, professor, que um fundamental seria o princípio 2. Eu só não lembro como era o nome dele exatamente. Poderia voltar o slide anterior? O princípio 2 diz assim: os alunos precisam se engajar com o que estão lendo. Isso. Bem, eu vejo isso como um princípio fundamental, por causa de que, assim, na minha concepção, o maior objetivo do professor em si não seria, de fato, lecionar algo, mas só que, digamos, engajar o aluno a querer estudar algo. A partir do momento que o professor consegue despertar a curiosidade no aluno para que ele estude aquilo, todos os outros princípios podem ser trabalhados pelo próprio aluno também. Certo. Muito bem, Cleidson. Obrigado. Adriane? O princípio 6, professor, porque eu acho que
ele reúne os outros princípios, como se um professor que explora o texto, então a leitura não é uma habilidade passiva. E os alunos, e um professor também que explora o texto, ele engaja o aluno que ele está lendo, e etc. Então, eu acho isso, que o princípio 3. O 6. Não, 6. Muito bem, Adriane. Obrigado. Jandson? Eu concordo com a Adriane, né, nesse princípio, porque, como ela falou, ele abrange os outros e acaba engajando os alunos dentro dele, dos outros, no caso. Correto. Muito bem, Jandson. Obrigado. Lázaro? Professor, Pois não? eu também concordo com os dois colegas que defenderam, né, o princípio 6. Certo. Até ampliar aí. Aquele que diz que o professor tem que explorar ao máximo, né? Esse máximo não quer dizer que ele tem que dissecar, né, ponto a ponto o texto. Sim. Né? Mas buscar, né, no aluno aquele conhecimento que ele possa abranger através da interdisciplinaridade, né? Fazer esse link, né, de ligação. Sim. E sem precisar estar dissecando todo o texto, mas dar uma visão, né, de um todo, buscando a intertextualidade. Perfeitamente. Ok, Lázaro. Obrigado. Adalberto? Adalberto, nós não estamos ouvindo você. Ok, Adalberto. Princípio 6. Você concorda com as explicações que foram dadas pela Adriane, pelo Jandson, pelo Lázaro, as justificativas? Certo, muito bem, Adalberto. Obrigado. Olha só, gente, esses princípios, tá, dessa capacidade de leitura, né, do desenvolvimento da habilidade de leitura, eles têm a ver com aquilo que nós chamamos de práticas de letramento, tá? Que é o que vocês vão ver lá na metodologia do ensino da língua portuguesa esta semana. O que é uma prática de letramento? Nada mais é do que você transformar a leitura em algo prático, em algo que tenha realidade para o aluno. Então, se o professor consegue trazer o aluno para dentro desta realidade, para dentro desta prática, se o professor consegue fazer com que o aluno entenda o significado e o sentido daquela leitura, tá? Ele vai conseguir, além de explorar o texto, ele vai conseguir motivar o aluno, engajar o aluno, tá? Vai fazer com que ele aprenda a ler, né? De forma ativa, de forma reflexiva, de forma crítica, tá? Como alguns estudiosos costumam dizer, de forma cultural e social. Então, me parece, não é muito conveniente, vamos dizer assim, a gente chamar de mais importante, né? Porque se são princípios, todos eles são importantes. Mas aquele que talvez abranja os outros todos é realmente o princípio 6. E
é a função do professor fazer isso. É a função do professor explorar esse texto. E quando se fala em explorar, nós estamos falando em transformar a leitura em uma prática de letramento. E o que significa isso? Significa você usar aquele texto para criar sentido, criar realidade, significado no aluno. É você fazer com que o aluno perceba que aquilo existe em uma realidade. E esta realidade, ela não é morta, ela é significativa, ela é viva. E muitas vezes o aluno está, inclusive, envolvido nessa realidade. Então, se o professor consegue fazer isso, ao fazer isso, ele automaticamente vai puxando os outros princípios. Claro que pode ser que ele precise reforçar um ou outro desses princípios, mas na hora em que ele consegue transformar a leitura em uma prática de letramento, tá? Quando ele consegue transformar a leitura em uma realidade social viva para o aluno, os outros princípios automaticamente vão se sobrepondo a isso. E aí ele consegue fazer com que os alunos se engajem cada vez mais naquela leitura. Tá? Então, vou repetir, você não pode não, mas você não deve pensar no princípio mais importante, mas sim naquele que é capaz de trazer os outros, de puxar os outros consigo. E me parece que este princípio 6, que é o da exploração do texto ao máximo possível, tem a ver com a transformação dessa capacidade, dessa prática de leitura em uma prática de letramento, que é o que faz sentido para o aluno. E a partir disso, isso é que importa, tá, gente? A partir disso, você produzir comunicação, você criar espaços para produção de texto, para debates, né? Então, falando em inglês, para writing, speaking, listening, talvez, né? Porque você pode, enfim, trazer um filme, um documentário, uma coisa rápida para complementar a leitura, isso também é explorar a leitura, né? Mas transformar aquele exercício, aquela atividade de leitura naquilo que nós queremos, né, e que nós já conversamos nas outras habilidades, que são as multi-skills, ou seja, é você envolver todas as habilidades dentro de uma que você usou como pontapé inicial. Bem, eu resolvi fazer essa síntese, né, e resolvi fazer essa discussão com vocês para que a gente possa realmente fechar esse assunto. Então, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, ou se alguém quer fazer mais algum comentário em relação a esses princípios e a esse resumo que eu fiz. E aí, a partir da próxima semana, nós vamos começar a falar sobre writing, certo? Bem, a atividade de vocês dessa semana, ela não é pontuada, tá? Então, vocês já sabem como agir em relação a ela, tá? Professor, Oi, Cristiane, pode falar. em relação à atividade, aí, por exemplo, dentro de um desses princípios aqui, que eu teria que escolher um e falar sobre ele, é isso? Isso. Você, lá na atividade, a pergunta é qual é o princípio que você considera o mais importante. Então, a gente já fez essa discussão aqui, certo?
Só que eu estou pedindo que você aproxime isso da sua realidade. Então, você vai pensar sempre dentro daquela premissa, né, de você pensar na sua atuação, de você pensar na época em que você foi aluno, tá? Então, esses 6 princípios, qual aquele que você acha que é o mais importante? Nós fizemos aqui rapidamente uma espécie de enquete, né? E fechamos a enquete. Você pode falar sobre isso. Você pode escolher a conclusão da enquete e comentar. Aí pode ser 1 ou 2. Você pode dizer que considera que há 2 princípios que estão no mesmo patamar de importância. E aí justificar. Não há o menor problema. Tá ok. Tá ok, Cristiane? Sim, professor. Todos entenderam? Nenhuma dúvida? E usar a minha experiência como aluno, professor, como justificativa? Sim, se você não atua como professor, você pode fazer uma ilustração com a experiência que você teve enquanto aluna, tá? Para justificar a sua decisão, tá? A sua escolha, né? Que você já mais ou menos explicitou aqui agora para nós, tá? Ok. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Então, eu vou tirar aqui a nossa tela, tá? Vou interromper aqui a nossa gravação.